Hoje vamos mergulhar numa história atemporal, uma daquelas que nos faz refletir profundamente e sentir a presença de algo maior. Preparem-se, porque vamos falar sobre a tempestade acalmada. Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos no meio de uma tempestade, não é mesmo? Aqueles momentos em que tudo parece desabar, a ansiedade toma conta. O medo nos paralisa e parece que não há saída. Pode ser um problema financeiro, um desafio de saúde, uma crise nos relacionamentos, ou aquela sensação de estar à deriva, sem um rumo claro. É nesse cenário que a história da tempestade acalmada, registrada nos evangelhos, ganha uma dimensão tão real e poderosa para nós, hoje. Imaginem a cena. Jesus e seus discípulos estão num barco, atravessando o mar da Galileia. O dia talvez tenha sido agitado, com Jesus ensinando multidões, curando e dedicando-se a todos que o procuravam. O cansaço bate e ele se retira para a popa do barco, onde adormece, talvez exausto, mas em uma paz profunda. Aparentemente, uma viagem tranquila e rotineira. Mas o mar da Galileia é conhecido por suas mudanças repentinas de tempo. E, de repente, uma grande tempestade se levanta. O vento uiva, as ondas batem com fúria contra o barco. A água começa a entrar e o pânico se instala entre os discípulos. Homens experientes na pesca, acostumados com as águas, sentem o terror. Eles veem a morte de perto. O barco, que antes era um refúgio, agora parece uma armadilha, prestes a ser engolido pela fúria da natureza. E onde está Jesus? Ele dorme. A imagem é quase surreal. O caos ao redor, o barco sendo castigado e Jesus em um sono tranquilo. Os discípulos desesperados correm até ele. Mestre, não te importas que pereçamos? Eles clamam com a voz embargada pelo medo e pela frustração. Há uma mistura de súplica e repreensão em suas palavras. Como ele pode dormir enquanto eles estão à beira da destruição? Essa pergunta dos discípulos ecoa muitas vezes em nossos próprios corações quando estamos enfrentando nossas tempestades. Deus, não te importas? Onde estás quando eu mais preciso? Por que permites que eu passe por tudo isso? É uma pergunta natural, humana, que brota do nosso desespero e da nossa limitada compreensão das coisas. Jesus acorda. E o que ele faz? Ele não se assusta, não entra em pânico. Com uma calma que transcende qualquer entendimento humano, ele se levanta e, com uma autoridade que só ele possuía, repreende o vento e o mar. Acalma-te, cala-te, ele diz. E o que acontece em seguida é um milagre que deixa todos boquiabertos. O vento cessa, as ondas se aquietam e uma grande bonança se estabelece. De repente, a fúria da natureza se submete à sua palavra. O silêncio que se segue é ensurdecedor, quebrado apenas pelo espanto e o alívio dos discípulos. Eles se entreolham, chocados, e perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a grande questão, não é? A identidade de Jesus, sua autoridade sobre a criação, sobre as forças que nós, humanos, não podemos controlar. Mas a história não termina aí. Jesus então se vira para os discípulos e lhes faz uma pergunta que nos confronta até hoje. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta, meus amigos, é o cerne da mensagem para nós. Quantas vezes nos deixamos levar pelo medo, pela ansiedade, pela desesperança, esquecendo-nos de quem Jesus é e do poder que ele tem? A fé não é a ausência de tempestades. A fé é a certeza de que, mesmo no meio da tempestade mais violenta, Jesus está no nosso barco. E, mais importante, ele tem o poder de acalmá-la. Ter fé não significa que não sentiremos medo ou preocupação. Somos humanos. Mas significa que, mesmo sentindo tudo isso, escolhemos confiar. Escolhemos lembrar que não estamos sozinhos, que há uma força maior que cuida de nós. A história da tempestade acalmada não nos promete uma vida sem desafios, mas nos garante que em cada desafio temos um Salvador que pode intervir. Jesus não repreendeu o medo dos discípulos por eles terem sentido medo, mas por terem permitido que o medo sufocasse a fé, por terem duvidado da sua presença e do seu poder, mesmo tendo o bem ali com eles.
Para nós, isso significa que, quando as tempestades da vida se levantarem, e elas vão se levantar, precisamos lembrar que Jesus não está dormindo em nosso barco. Ele está vigilante e espera que o busquemos, que clamemos a Ele. Acalmar a tempestade pode significar que a situação muda completamente, como no mar da Galileia. Mas às vezes, acalmar a tempestade significa que Jesus acalma o nosso coração no meio do caos. Ele nos dá paz interior, força para resistir, sabedoria para navegar e a certeza de que vamos superar, mesmo que a situação externa demore a mudar. A paz que Ele oferece não é a ausência de problemas, mas a presença dEle em meio aos problemas. Então, qual é a sua tempestade hoje? É uma doença, um conflito, uma incerteza sobre o futuro, um sentimento de inadequação? Independentemente do que seja, lembre-se, Jesus está no seu barco. Ele te vê, Ele te ouve, e Ele tem todo o poder para acalmar a tempestade, seja ao seu redor, seja dentro de você. Não se desespere, clame a Ele. Converse com Ele sobre seus medos, suas angústias. Peça que Ele te ajude a fortalecer sua fé, que Ele te dê a paz que excede todo o entendimento e permita que Ele mostre o seu poder em sua vida. A tempestade pode parecer intransponível, mas para Jesus, ela é apenas mais uma oportunidade de manifestar sua glória e seu amor por você. Confie, tenha fé, acalme o seu coração, sabendo que o Mestre do vento e do mar está com você e que a bonança, a paz, está a caminho. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração e trazido um pouco de paz e esperança para a sua semana. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem hoje. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus os abençoe abundantemente e lhes dê uma semana cheia de fé e bonança. Até a próxima.